Bom dia, Pai do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária Nagira Albano. Estou começando mais um momento João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Hoje é dia 16 de dezembro de 2025, uma terça-feira. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor. Amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, mais uma vez eu entro na sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, que são inúmeros. Meu Deus, me perdoa, porque eu pequei no pensar, no falar, no agir. Toma minha mente, toma meu coração, leva cativo a ti. Senhor, me ajuda a estar te buscando, a estar te servindo. Meu Deus, repreende toda obra das trevas, toda obra de macumbaria, de feitiçaria. Meu Deus, guarda meu esposo, meus filhos, guarda o meu lar, a família, o ministério chamado. Abençoa essa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a meditação dessa palavra, meu Deus. É o que eu te peço nessa hora, no momento João 3,30, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus? A palavra do Senhor vai dizer aqui em 2 Crônicas 4, os utensílios do templo, tá? Diz assim: Salomão também mandou fazer um altar de bronze de 9 metros de comprimento, 9 metros de largura e 4 metros e meio de altura. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa santa e preciosa palavra do momento João 3,30, que eu amo missionário Nagira Albano desapareça, que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo de Deus apareça, porque o objetivo desse canal, Senhor, é simplesmente pregar a Tua palavra pura e genuína como ela é. Porque não é sobre mim, é sobre Ti, é sobre Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo de Deus, sobre Jesus, decanta lá Jesus, aleluia, que é o consumador, que é o mediador, né, entre eu e Deus, entre nós e Deus, Senhor. Eu te louvo, eu te agradeço, porque o véu do tempo foi guardado. Nós temos um sumo sacerdote eterno, Lamanda Shuri Decanta, que fez o sacrifício por uma única vez. Estou aqui, Senhor, ministrando a tua palavra. Deixa que eu não venha falar de mim, mas que eu venha falar de ti, que eu diminua. Como diz João Batista em João 3,30, que ele cresça e que eu diminua. Que eu, a missionária Nadia Albano, diminua e desapareça. Que Deus Pai, Deus Filho, Deus, a expressão de Deus apareça. Amém, Jesus, amém. Glória a Deus. Diz assim, os utensílios do templo, tá? A palavra do Senhor vai dizer assim: Salomão também mandou fazer um altar de bronze de 9 metros de comprimento, 9 metros de largura e 4 metros e meio de altura. Fez o tanque de metal fundido, redondo, medido 4 metros e meio de diâmetro e 2 metros e 25 centímetros de altura. Era preciso um fio de 13 metros e meio para medir a sua circunferência. Abaixo da borda do seu redor havia figuras de touros de 5 em 5 centímetros. Os touros foram fundidos em 2 fileiras e nenhuma só uma peça com tanque. Igreja, quando a gente vai falar desse cuidado, desse zelo todo, né, das peças, como é que era, fundida de bronze, a gente sabe que Deus decanta lá e sai levantou homens, tá? Homens experientes, homens cheios de sabedoria, tá? Deus deu sabedoria para Salomão e deu sabedoria também para Hurão Abi, tá? Fazer esse trabalho, tá bom? Então, esse trabalho, ele foi feito por um homem chamado Hurão Abi, tá? Então, que ajudou ali, tá? No trabalho do templo, tá bom? Por quê? Porque era necessário alguém habilidoso, tá? Alguém que soubesse lidar com este trabalho, tá? E este homem, ele foi usadíssimo por Deus nessa obra, tá? Hurão. Acho que é Hurão mesmo. É Hurão Abi. Então, ele fez todo esse trabalho, igreja. Deus deu um dom para ele, assim, maravilhoso, né? Então, ele fazer esses trabalhos, né? Esse trabalho de utensílio aqui que ele fazia, tá? Porque é só uma pessoa ungida por Deus, tá? Para fazer o que ele fez, tá? Porque ele fez tudo isso aqui na direção de Deus mesmo, assim. É coisa tremenda, tá? Tudo que ele fez. E aí, assim, então, e esse altar de bronze era algo, assim, espetacular, tá? Então, porque, assim, era o altar principal. Então, nesse altar de bronze, né, por ser o altar principal ali do templo de Salomão, né, ele tinha, tipo, uns degraus, assim, para subir. Isso que era coisa magnífica, entendeu? Então, assim, coisas que é só Deus mesmo para preparar, né? E ele era o quê? De metal fundido, tá? Então, a bacia era de bronze no tabernáculo. Então, era coisa, assim, extraordinária. Ele era usado pelos sacerdotes ali para lavagem cerimoniais, né? Que você sabe que eles tinham que se lavar antes de cada ritual, tá? Para purificação, assim, para se purificar. Vamos assim. E Jesus, ele fez isso uma única vez, por isso que estamos aqui. E aí, continuando. Então, aí os touros, tudo, né? Aleluia, glória a Deus. Eles eram, assim, feito assim, tudo. Ó, igreja, eu fico imaginando esses trabalhos manuais. A Lamanda Xerite canta esse Hurão,
e as pessoas que estavam com ele fazendo esses trabalhos de maneira magnífica, né? É coisa de Deus mesmo, né? E a gente vê que assim, o tanque ficava sobre 12 touros, né? 3 voltados para o norte, 3 para o oeste, 3 para o sul e 3 para o leste. Ficava em cima dele e as pernas traseiras do touro eram voltadas para o centro. Então a igreja é muito lindo, né? A maneira que Deus usou assim, né? Para fazer. Mas você sabe que me fez lembrar aqui, quando... Você sabe que essas bacias aqui era do templo de Salomão, né? Então ela tinha que ser da maneira que Deus havia dado. Quando Jeroboão, né, acho que é Jeroboão mesmo, ele foi rei, ele foi imitar lá os reis pagãos, ele tirou isso aqui, colocou outras bacias, ele viu uma bacia diferente lá, e ele resolveu colocar. E sabia que isso não foi legal o que ele fez? Acho que estava em Primeira Reis, tá? É que eu não lembro agora onde é que tá, que é tanta coisa, mas ele modificou totalmente ali as coisas que, né, quando ele foi rei, porque o que que acontece? Acho que tá em segunda, acho que tá, né, no finalzinho. Quando ele foi rei, ele simplesmente ele quis imitar, né, os outros reis, tá? Ele quis imitar os outros reis, né? E ele fazia, assim, essas coisas, assim, terríveis. Acho que tá, deixa eu ver. O homem de Deus ia te ajudar. Porque aí você sabe que quando você vai lá em Primeira Reis 12, ele faz o bezerro de ouro, tá? Até me fez lembrar isso aqui. Ele faz o bezerro de ouro para o povo de Israel adorar, tá? E não poderia ter feito isso, tá? Jeroboão. Vou colocar aqui. Primeira Reis 12. Igreja, eu vou procurar, depois eu falo. Tô tentando achar aqui onde é que eu falei pra vocês. Que ele mudou a maneira da bacia e tirou os touros que era e colocou outra pra imitar o rei pagão. Mas eu vou achar. A gente pregou sobre isso, acho que foi mês passado, mas eu não lembro, que é tanta coisa. Mas vamos continuar. Então, diz assim: e fez 10 mesas, vamos lá, e fez pia colocando 5 do lado sul, 5 do lado norte, nelas era lavado tudo o que era usado no holocausto. Enquanto que o tanque servia para os sacerdotes se lavarem. Fez 10 candelabros de ouro, de acordo com as especificações, e os colocou no templo, 5 no sul, 5 no norte. Fez 10 mesas e as colocou no templo, 5 no lado sul e 5 no lado norte. Também fez 100 bacias de ouro para a persão. Fez ainda pátio do sacerdote, o pátio principal, com suas portas, e revestiu de bronze as suas portas, pôs tanque ao lado sul, no canto sudeste do templo. Também fez os jarros e as pás e as bacias para aspersão. Hurão-Abi terminou assim um trabalho. Gente, é muito lindo, tá? Esse Hurão-Abi, gente, é muito lindo. Hurão-Abi assim terminou, assim Hurão-Abi terminou assim um trabalho encarregado pelo rei Salomão no templo do Senhor. A gente viu que esse Hurão-Abi, né, ele era dotado de dons, né, para fazer a obra do Senhor, que foi Deus quem preparou ele, tá? No primeiro capítulo 1, 7 ao 12, tá? 1, versículo 7 ao 12. Então é tremenda, igreja, a maneira que Deus faz, a lama da Shuri decanta, né? Da maneira que ele faz, né, para a sua obra, né? Para que a sua obra venha a ser confirmada nessa terra, né? Então, eu acho muito lindo, igreja, a maneira que Deus faz, né? A maneira que Deus faz. E aí, né, diz assim: as duas colunas, os dois capitéis em forma de taça, notadas colunas, 2 conjuntos de correntes que decorava os 2 capitéis. Fica imaginando, igreja, quanto que esse homem era habilidoso, né? Quanto dom de Deus, quanta sabedoria e habilidade para mexer com bronze, para mexer com ouro, para mexer com prata, né? Com metal. Nossa, igreja, coisa tremenda. Ela manda Shuri decanta. Os dois conjuntos de correntes que decoravam os 2 capitéis com assentos romãs para os 2 conjuntos de correntes, sendo 2 fileiras de romã para cada conjunto, os 10 carrinhos. Aleluia. Cadê? Os 10 carrinhos com as suas 10 pias, o tanque e os 12 touros debaixo do tanque, né? Eu quero achar esse negócio aqui dos 10 carrinhos, sabe, igreja? Que esse rei, ele tirou essas coisas, isso que eu tô tentando lembrar. Tô falando que é Jeroboão, eu falei, mas eu tô tentando lembrar. Os jarros, as pás, os garfos, as carnes e todos os utensílios afins. Todos esses utensílios que Hurão-Abi fez para o templo do Senhor. Meu Deus, olha só.
Todos esses utensílios que Ruambi fez para o templo do Senhor a pedido do rei Salomão eram de bronze polido. Foi na planície de Jordão, em Sucote. Então, coisa linda, né? E zerada que o rei os mandou fundir em moldes de barro, né? Olha que coisa tremenda. Salomão os fez em tão grande quantidade que não se pôde determinar o peso do bronze utilizado. Além desse, Salomão mandou fazer também todos estes utensílios para o templo de Deus. O altar de ouro, as mesas sobre as quais ficavam os pães da presença, né? Os pães da presença. Os candelabros de ouro para com as lâmpadas alumiarem dentro do santuário interno conforme determinado. Mãe, eu tô no sofá. Tá bom, meu amor. Deixa a mamãe acabar a live. Põe lá, já vou acabar. As flores, as lâmpadas, as tenazes de ouro maciça, os cortadores de pavio, as bacias para aspersão e as tigelas e os incensários de ouro puro e as portas de ouro do templo, tanto as portas da sala interna ao lugar santíssimo, quanto as portas do átrio principal, né? Então, tudo isso Deus preparou, né? Usou Ruambi para fazer. Então, a igreja é muito tremendo, né? Deus prepara homens preparados, né? Como Ruambi, para fazer a obra dele nessa terra, né? Que eu e você venhamos estar preparados, né? Para a obra do templo, né? Para que a gente venha fazer, aleluia, as coisas para que o nome do Senhor venha a ser glorificado, amém? É o nome do Senhor que tem que ser glorificado, igreja. Tem gente, igreja, sabe, que acha que a gente quer se aparecer. Quando Deus dota alguém, dá uma sabedoria para alguém, a pessoa acha que a pessoa quer se aparecer. Mas não consegue entender que quando Deus chama alguém para algo em destaque, você não é que você quer se aparecer, mas é que você acaba se destacando, amém? Por mais que a pessoa não queira, né? A presença do Senhor, ela faz diferente na sua vida, né? E muitas vezes, muitos se incomodam com a presença de Deus na minha e na sua vida. Mas Deus é bom, né? Aleluia. Deus abençoe, fique na paz. Tenha aí uma terça-feira abençoada em nome de Jesus. Uma semana abençoada. Fica na paz. Não esqueça que Deus, ele fez tudo perfeito. As coisas do Senhor, ele é perfeita, né? É muita coisa. Eu fico impactada. Deus abençoe vocês, fica na paz. Tenha aí um dia abençoado. Deus abençoe. Oi.